Hey guys, how are you? Tudo bem? Bom, é o seguinte, essa vai ser uma série de videoaulas falando sobre writing, tá? Então a gente vai abordar diversos temas de redações e diversas situações também. Por que situações? Porque é o seguinte, um aluno me perguntou essa semana passada como que ficaria um envio de um e-mail, tá? Mas eu enviando antes da pessoa me enviar algo, por exemplo, eu abrindo a conversa, como que é dessa forma? Como que fica o meu opening? Como que eu faço a distribuição do main point 1, o main point 2, ou deixo só um main point? E o meu closing, como que eu trabalho essas informações? Então a minha ideia nesse primeiro vídeo é trabalhar justamente isso, trabalhar um e-mail que vocês enviariam para alguém, tá? Então uma abertura. Seja a primeira tratativa com relação a um superior ou uma informação para várias pessoas, mas o meu foco vai ser um exercício do Exército do EPLE, tá? Uma prova passada, de expressão escrita, onde há um reporte de vamos dizer assim, um capitão de uma companhia reportando ao coronel do batalhão, tá? Reportando com relação a uma situação. Então a ideia vai ser a seguinte, essa primeira situação, vamos trabalhar da seguinte forma, um capitão, uma pessoa numa patente alta, reportando ao comandante, né, com relação a uma missão que não vai dar certo. Vamos dizer o seguinte, não necessariamente uma missão, vamos dizer que haveria um treinamento de tiro, no stand de tiro, mas descobriu-se que não vai dar certo naquele dia. A gente teria que encontrar as motivações para responder isso, né? Por que não vai dar certo? E também dar um indício de uma nova data a isso, né? Vamos dizer que existe um cronograma, essa instrução deveria acontecer em tal dia, vamos supor dia 23 de abril, e agora dia 23 não vai dar certo, então teria que ser no dia 26 de abril. Então a ideia é a gente trabalhar essa redação, distribuir os openings, os main points e o closing, respondendo ao coronel, enviando uma mensagem ao coronel, um subject, vamos colocar até um subject, como que seria esse subject, para reportar essa informação para ele. Então esse primeiro passo, um primeiro e-mail, como que ele seria feito, tá? Então, bora lá. Beleza, então a ideia está aqui. O geral, deixa eu até dar uma saída aqui do foco para dar uma lida aí. Aqui é o seguinte, a gente tem o greetings, daria para colocar o dear aqui, não ficaria ruim, mas aí tem um problema, eu acho muito estranho, e provavelmente vocês achariam estranho também, mas não é problema algum começar com o cargo dele, né, patente, mas o sobrenome, o nome que mais comumente o cara é conhecido, né? Às vezes se ele não é tão próximo assim, você só coloca sobrenome mesmo, né? Agora se é um cara que você tem um conhecimento, você pode até acrescentar o first name aqui, né? Por exemplo, ele se chama Anderson Silva, Colonel Anderson Silva, ok? O opening, então, a gente introduziria o assunto, né? Nós, provavelmente a galera ali do comando dele, né? We're studying, nós estamos estudando a possibilidade de alterar, né? Possibility of changing April 2030, faltou RD, shooting instruction, né? Então a instrução de tiro do dia 23 de abril. Devido a problem with the weapons. Então, devido a um problema com as armas, estamos estudando alterar esta data. Então, o opening já está dado. Você deu uma introduzida com relação ao que você quer fazer, tá? E você também está adiantando que a instrução com relação ao dia 23, beleza? Então, você já deu uma introdução. Agora, vamos main point 1, tá? Então, o main point 1 aqui eu tratei com relação à problemática, tá? Então, desde que a companhia recebeu as novas armas, tá? Uma limpeza apropriada não foi feita pelos soldados. Então, ou às vezes não teve tempo, ou quando eles pegaram,
ou foi recebido há muito pouco tempo, então não conseguiram organizar direito isso. Então isso daqui não dá para ocorrer a tempo. E outra, além do mais, os soldados precisam de uma instrução teórica antes da instrução de tiro, ok? Então a ideia aqui é, eu dei uma primeira justificativa e uma segunda, dentro do main point 1. Então eu trabalho o main point 1 para fazer isso daí, discutir a motivação, tá? E aí agora a gente vai ver o final do e-mail. Ok, então o main point 2 aqui, eu reafirmei aquilo que foi dito no main point 1. Então eu trouxe que, de fato, será necessário mudar a data para abril dia 26, desde que é necessário dar a instrução teórica antes, tá? E aí eu uso closing aqui nesse sentido para perguntar, mas de qualquer pergunta não, afirmar que eu vou estar aguardando a decisão, tá? E aí é o seguinte, sempre seja claro, seja objetivo naquilo que você está escrevendo no e-mail. O e-mail, quando eu abro a conversa, igual esse daqui que eu estou puxando e explicando por que não vai dar certo tal coisa e tal, e que tem que ser diferente, eu tenho que fazer isso, eu tenho que mudar de data, eu uso o main point 1 basicamente para dar os motivos. O meu opening, ele diz o que não vai dar certo e para quando eu vou mudar, ou se vai ser cancelado, ou se vai mudar para uma data, ou de um ano, ou de um mês, ou de um dia, tá? E o meu closing, eu vou dar a resposta no sentido de ou já foi tomada a decisão ou de estou aguardando a sua decisão, tá? Esse daqui sempre vai ser o closing. E aí, por que você tem que ser claro, objetivo nisso? Porque você sempre tem que falar com a voz ativa. I, she, he, is, will, going to, is going to, tá? Sempre assim, tá? Deixe claro aquilo que está sendo tomado de decisão, aquilo que você está pretendendo fazer, tá? Seja, por exemplo, esse daqui é um exemplo do EPLE. É uma prova que provavelmente pode cair no EPLE, na expressão escrita do Exército. Provavelmente o nível 2 aí, ou 3. Mas é que é o seguinte, a ideia do PET não é diferente. Você tem os main points para discutir, você trabalhar isso e ser claro, ser objetivo na resposta, tá? Você trabalhar isso daqui de se o seu amigo quer uma camiseta amarela ou azul e você tem que ajudar a escolher entre a azul e a amarela, você escolher a amarela e falar para ele que tanto faz no final, no closing, você estraga o texto todo, tá? Então a clareza e a fluência das ideias, a congruência dessas ideias faz diferença, tá? Para a prova e para a nota. Então a ideia de escrever é sempre deixar claro a sua opinião, sempre deixar claro aquilo que você acha que é o correto para ele, tá? Então, trabalhem isso daqui, trabalhem em ser diretos, ser claros. E aí, eu vou deixar isso daqui no enunciado, tá? No aula vai ser o enunciado dele, vai ter um enunciado desse texto. E eu aguardo o texto de vocês também, podem seguir mais ou menos a mesma linha, mas é claro que vocês terão justificativas muito melhores que a minha. Então eu aguardo essas justificativas muito melhores num texto tão bem escrito, ou melhor do que esse, muito melhor dá pra fazer que isso. Então eu aguardo isso e até o próximo vídeo.